Bom, olá a todos. Bem-vindos aí à primeira videoaula e prática sobre Babylon.js, onde a gente vai criar a primeira cena, né? Então vamos direto ao que interessa. Bom, como vocês podem ver, eu estou com uma aula aqui, ó, uma pasta chamada aula 1, que tem dois arquivos nela, um index.html e um index.js. Poderia ser qualquer nome aqui, eu estou com os dois abertos aqui. Bom, então a gente vai começar. Primeiro de tudo, a gente precisa de uma estrutura HTML criada. Então, como o Visual Studio Code me ajuda com isso, eu vou criar aqui, eu vou colocar aula 1 e aqui eu vou colocar o meu index.js, que está na mesma pasta. É legal que vocês tenham instalado o Node, né, para que vocês consigam também estar startando um servidor aqui, um servidor local aqui, para que vocês consigam visualizar a cena de vocês lá. Talvez estaticamente vocês também consigam fazer a visualização. Aí uma página HTML estática, você consegue abrir lá e talvez até visualizar, mas para algumas outras coisas, você vai precisar ter um servidor aí startado na sua máquina para poder visualizar alguns detalhes. Bom, para você instalar um Node, galera, só colocar Node aqui. Provavelmente ele vai abrir aqui. Vocês fazem um download tanto para Linux ou para Windows. Beleza. É, Depois de ter feito isso, a gente vai precisar de um elemento aí que é básico para a criação da nossa cena, que é o Canvas. Nesse Canvas, vocês vão ter que adicionar um ID nele, né? Coloca aqui ID. Vou colocar render canvas. Daí a gente já tem um canvas criado. Só que a gente vai ter que colocar algum style aqui no nosso HTML e no nosso body, para que a nossa cena, nosso canvas, né, ele tenha um tamanho total da tela aqui, que ele apareça totalmente aqui na tela. E inclusive, enquanto isso, eu vou estar startando o servidor aqui, que é o npx server, que ele já vai procurar aqui pelo index e a gente vai poder estar abrindo lá no nosso navegador. Então, vou dizer o seguinte: no nosso HTML, nosso body, eu quero 100% do tamanho da altura e 100% de largura. E sem nenhuma margem e sem nenhum padding. Ok. Daí a gente vai abrir, vai pegar também o nosso render canvas, né, que é o nosso elemento que a gente criou lá embaixo, que é onde vai ser renderizada toda a nossa cena. E a gente vai colocar aqui, ele também vai ter o tamanho todo da altura e da largura. Daí ele vai estar ocupando todo o tamanho da tela. Beleza. Eu vou, como vocês puderam ver aqui, eu startei o servidor utilizando o npx server, e ele conseguiu estar startando o servidor nessa porta. Só que aí vocês podem estar utilizando outros programas para startar esse servidor, porque eles só precisam visualizar um index.html. Vocês podem utilizar o Apache, podem utilizar o Python para startar um servidor. Existem vários outros programas que startam aí servidor, se vocês não quiserem instalar um Node, né? Mas provavelmente vocês já vão ter o Node instalado. Mas ok. Bom, depois de ter feito isso, galera, vou abrir aqui um localhost 5000, só para... Pronto. Tá aqui, né? Nosso Canvas já tá aqui e tá tudo ok. Bom, agora a gente vai para a parte que interessa, né? A gente tem que ir lá no index e no index.js. Só que a gente ainda não adicionou o nosso script que tá a biblioteca em si, né? A biblioteca Babylon.js em si. Só colocar src e tem. Deixa eu colocar aqui no Babylon.js, cdn, Babylon.js. Só para eu a gente vai utilizar CDN por enquanto. Depois a gente colocar o arquivo real. Só por enquanto aqui, só enquanto a gente está fazendo essa primeira videoaula. Depois a gente coloca um scriptzinho mesmo. Então aqui eu estou utilizando, pronto, vou recarregar. Só para ver aqui no console log, ele vai, pronto, beleza. Vou salvar e ele já está aqui. O nosso script já foi adicionado. Beleza, nós temos o nosso canvas aí que está ocupando o tamanho total da tela com esses. Pronto, eu vou deixar o console aberto aqui só para a gente ir vendo o que vai acontecendo enquanto a gente vai estar criando a nossa cena. Então vamos lá para o index.js, porque aqui a gente já fez tudo o básico necessário, né? Então beleza. A nossa cena ela só vai poder ser renderizada quando ela está dentro de um elemento não, né? Dentro de um evento listener
de carregamento do DOM. Tipo, depois que o DOM for carregado, que ele vai poder ser aparecer, né? DOM content loaded. Pronto. Então, quando o nosso DOM for carregado, faz isso aqui. Então, a mágica vai estar acontecendo aqui. Quem está vendo aí, eu estou utilizando row functions. Vamos lá. DOM content loader. Eu espero que esse nome esteja certo aqui, mas eu acho que tá. Bom, depois disso a gente vai criar primeiro, né? A gente vai declarar uma variável que vai receber o nosso canvas lá que a gente criou, que é elemento by id, que vai ser o nosso render canvas, beleza? Daqui a gente já tem o nosso canvas aqui adicionado numa variável para que a gente possa manipular ele e renderizar nossa cena aí nele. Bom, o segundo elemento que a gente vai ter que criar vai ser a engine. A engine basicamente é o motor do Babylon.js, é o que faz tudo acontecer lá e ele vai ser utilizado para fazer as coisas acontecerem, né? Sem ele não vai conseguir, a gente não vai conseguir rodar, né? Por isso que eu estou mostrando aqui os elementos básicos para montar uma cena. Então a engine, ela é necessária, o canvas e também a cena, né? A gente tem um motor que vai fazer a cena ser rodada, a gente tem um canvas, vai ser o elemento que vai receber essa cena, só que a gente não tem a cena em si. Então a gente vai criar uma variável de cena, poderia ser qualquer nome aqui. Então vai ser para utilizar o padrão é sempre assim, ó, new babylon ponto e o resto. Bom, vai ser a mesma coisa aqui para criar cena. Babylon ponto xn. Xn, daí a gente passa a engine. Opa, assim, a engine. Bom, aqui na engine a gente precisa passar o canvas, porque a engine, o motor, ele vai trabalhar no canvas. Se eu não me engano, esse true aqui é referente à adaptação de tela. Se eu não me engano, é a adaptação de tela. Ok, para ver se ele se adapta à tela. Se não for, eu coloco aqui no comentário, se não for. Mas pelo que eu me lembro, é se o Babylon.js deve se adaptar aos tamanhos diferentes de tela. Mas aí, se eu não me engano, também tem outra opção referente à adaptação do Babylon.js para tamanho de telas. Mas depois eu tento recordar isso aí, se por acaso não for, eu trago no outro vídeo aula. Beleza, a gente fez a câmera, né? A câmera não, a cena, a engine e o canvas. E agora a gente vai precisar de uma visão, né? Que aí a gente precisa visualizar essa cena. Daí, para visualizar essa cena, a gente vai ter que criar um ponto de visão, que vai ser uma câmera. A câmera que a gente vai conseguir visualizar, né? A cena em si. Bom, existem vários tipos de câmera no Babylon.js, mas a gente vai utilizar a Free Camera. Essa Free Camera é uma visão, se eu não me engano, universal. Você pode ver de todos os pontos e se direcionar e olhar para pontos diferentes na cena e se movimentar livremente. Ok. Esse primeiro parâmetro que você passa para muitos elementos que são criados aqui trabalhando com o Babylon.js, você tem que passar um ID. Você tem que passar um identificador desse elemento, desse objeto. Beleza. Estou dizendo aqui que a câmera vai ser o nome câmera, mas poderia ser qualquer nome aqui, tipo Bob Esponja, mas vai ser câmera. Ok. Então nós temos a câmera, a cena, o engine e o canvas. Continuando na câmera, a gente vai precisar declarar um vetor. Bom, você vai dizer vector 3 e vai passar os parâmetros aqui. Só que antes disso, eu quero mostrar aqui como é que funciona esse vector 3, né? Deixa eu abrir aqui. Pronto. O Babylon.js basicamente é assim, ó. Os elementos, como a gente está falando de 3D, né? A gente está falando de uma posição x, y e z. Como vocês podem ver aqui, ó, x na horizontal, y na vertical e z na profundidade, ó, que a gente vai trabalhar. Bom, esse vetor que a gente vai definir vai ser um ponto nesse espaço aqui, ó. Se por acaso eu posso dizer assim, ó, eu quero que o x esteja no tamanho com valor zero, ele vai ter aqui no meio o y com valor, sei lá, 3, aí ele ficaria mais aqui, e daí o Z no menos 15, aí ele viria para trás. Então, assim, é um ponto no espaço onde a gente vai definir aqui onde vai ficar os nossos objetos. Isso vai ser feito em vários outros objetos que a gente vai criar. A gente vai ter que definir esses parâmetros aqui, ok? Beleza, basicamente é isso. Ah, beleza, eu vou dizer que
basicamente é assim, ó, as posições são essas, segue nesse ritmo. Aqui o primeiro valor é o x. No segundo valor que você passa é o y. E o terceiro valor seria o z de profundidade. Eu vou colocar aqui menos 15 para que ele se afaste um pouco mais da... Deixa eu botar aqui. Não, eu já fechei. Mas ele vai se afastar um pouco mais para que a gente consiga visualizar aí com a câmera. Ok? Beleza. Depois que a gente fizer isso, a gente faz, ó, coloca a cena aqui, dá um espacinho e coloca a cena. Porque aí você quer que isso esteja nessa cena aqui. Ok? Beleza. Beleza, criamos a câmera, a cena e a engine. Beleza, isso são basicamente os elementos básicos e só com isso a gente já consegue visualizar uma cena no Babylon.js. Eu vou tentar recarregar aqui. Como vocês podem ver, ele está dizendo aqui no Vector 3, ahn, New Vector, Vector, Vector 3. Opa, ó, nem eu mesmo me atentei a isso. A gente tem que colocar o Babylon aqui. Babylon, Babylon.vector 3. Daí, ó, como vocês podem ver, que o Babylon.js já está rodando. Só que essa cena é renderizada. Essa cena ela acontece dentro de um loop e tem um loop específico para isso acontecer. E para isso a gente precisa do motor do Babylon.js, né, que é a engine. Então é o seguinte, a gente vai colocar engine.home render loop. Daí a gente vai estar dizendo para ele que a gente quer que ele faça esse render aí entre um loop de renderização. Bom, basicamente é isso. Daí a gente tem que passar uma função para essa função. Ok, aqui dentro que acontece a mágica da renderização do Babylon.js, que aqui ele já vai estar num loop no qual ele vai estar renderizando isso aí várias vezes. O que acontecer nessa cena vai ser renderizado várias vezes por segundo. Eu acho que mais ou menos aí umas 60 vezes por segundo. Daqui a gente vai colocar xn. Não, vamos ver primeiro, vamos ver. Vou colocar um console log aqui. Vou colocar um console log, se inscreva, beleza? Colocar aqui como se inscreva. Daí a gente vai fazer o teste para saber lá no console log, né? Para ver se está funcionando aqui. Dá uma recarregada, ó. Olha lá quantas vezes ele está sendo renderizado. Várias e várias vezes. Beleza. Daí, eu estou dizendo isso aqui, essa quantidade de vezes para vocês. Se inscreva no canal. Beleza? Vamos fechar aqui e a gente vai colocar xn.render. Ó, nesse loop, toda vez que isso acontecer, chama essa função aqui para renderizar a câmera. Quer dizer, a cena. Isso, a cena. Ok, vou recarregar. Ó, como vocês podem ver aqui, mudou aqui, ficou roxinho, mas esse é um rostinho lindo, né? Um rostinho lindo de verdade. E aí você diz, porra, eu poderia fazer isso com uma div aí, um CSS, eu poderia pintar isso aí, cara. Mas a nossa cena já está aqui e isso está sendo feito em 3D. Agora eu vou dar uma fechada aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Recarreguei a página e por enquanto não aparece nada. Só que veja só, agora a gente vai criar um objeto para que a gente consiga visualizar. O que é uma cena 3D sem um objeto para a gente ver? Não é nada. Então vamos criar um objeto, né? A gente vai criar um círculo. Vamos criar um círculo não. A gente vai criar um cubo. Vamos criar um cubo. Não, achando melhor um cubo. Vamos fazer uma esfera. Uma esfera. Uma esfera. Depois a gente, na aula seguinte, né, a gente vê como é que se faz. Aula não, um tipo de ajuda. A gente vê como é que se faz aí. Isso é uma esfera. O- Como é que se faz os outros elementos, né? São os componentes básicos. Os elementos básicos, esfera, um cone, um, um box, né? Seria uma caixa. A gente vai vendo aí fazer linhas. Isso tudo a gente vê aqui. Por enquanto a gente vai só fazer uma esfera. Só colocar. Acho que não precisa nem do new. Para os componentes básicos aí do Babylon.js, para os elementos básicos, não precisa nem do new. Só babylon.mesh.create. Sempre acompanha assim. Aí pode ser. O que a gente vai criar é o quê? É uma esfera. Aí, se você só fizer isso, ele vai criar uma esfera. Só basta você passar os parâmetros aqui que a esfera espera.
né? Mas também poderia ser uma caixa. A gente vai fazer primeiro criar essa esfera aqui, mas poderia ser uma caixa, né? Beleza. Vamos. Primeira coisa, como a gente viu aqui na câmera também, a gente tem que passar um ID. E aqui a gente pode passar qualquer ID, né? É, vamos fazer essa caixa, quer dizer, vamos fazer primeiro esse círculo, e depois a gente faz a caixa também. Bom, então vamos lá. Vamos criar essa esfera. Vamos colocar o nome dela de bola. Beleza. Vou fazer uma bola que vai ter 20, 20, que seria o número de segmentos, né? Se seria altamente detalhado ou não. Tipo assim, se a gente colocar pouco, ele fica pouco detalhado. Se a gente colocar muito, ele fica mais detalhado. E o segundo parâmetro seria o size dele, né? Seria o tamanho. Eu vou colocar aqui como tamanho 3. E depois a gente coloca a cena. Daqui eu vou explicar sobre esse altamente detalhado ou não, tá ligado? Vamos salvar aqui e vamos abrir aqui, vou dar um refresh. Como vocês podem ver, aqui a gente tem um círculo. E se eu diminuir aqui esse altamente detalhado, se eu colocar 7, por exemplo, recarreguei, como vocês podem ver aqui, ó, vocês conseguem ver todos os tracinhos aqui. Vocês estão vendo? Pronto. São com várias retas que se formam um círculo. Aí se eu colocar 20 aqui, vocês não conseguem ver que isso aqui é um círculo. Só que na verdade, se você conseguir se aproximar, vocês vão ver que são várias retinhas que formam esse círculo aqui. Mas ok. É, se você mudando aqui os parâmetros, você consegue deixar ela maior, tá vendo? E a gente só está conseguindo visualizar ela porque a gente colocou a câmera com -15, daí a câmera está posicionada para aqui, daí a câmera volta um pouco mais para trás, daí a gente consegue ver ela de frente. Mas se eu mudasse aqui a câmera e colocasse, por exemplo, aqui eu vou colocar como 1 e recarregasse, ó, você vê que ela desceu um pouco mais. Vou colocar aqui como 4, ó, tá descendo, porque a minha câmera está subindo. Porque aqui, ó, X, Y e Z. Daqui eu vou deixar como zero mesmo. Daqui ele vai ficar aqui no meio. Só que, pô, ó, meu círculo aí, ele tá preto, cara. O ideal é que você tenha uma cena, né? Quer dizer, que você tenha uma luz. Porque, tipo, a gente tem os materiais, só que a gente precisa de uma luz para que a gente consiga visualizar esses materiais direito. Beleza. Vamos colocar uma luz aqui na nossa cena. Bom, só você colocar aqui esse const, eu vou colocar um light, que vai ser um novo Babylon. Não, eu acho que não tem nem novo. Eu acho que é só vocês colocarem. É, sim, tem um novo sim. É um new Babylon.hemispheric. Existem vários tipos também de luz, existem vários tipos de câmera, existem vários tipos diferentes de objetos aqui. Daí, a gente vai passar por cada tipo de luz. A gente também vai ter que dar uma passada por cada tipo de luz, por cada tipo de câmera, para a gente poder pegar a manha, né? De todos eles, até eu mesmo, que eu ainda não consigo pegar. Beleza. Depois daqui, que a gente vai passar o ID do cara, ó, da nossa luz, a nossa luz também ela vai ter uma posição. Então a gente vai ter que também definir um ponto no espaço, que vai ser o new babylon.vector 3. Daí a gente. Bom, é o seguinte, a gente está falando de uma luz, né? Quando a gente está no nosso quarto, a luz ela fica em cima e a gente fica embaixo. Daí dá para visualizar as coisas. Imagina se a luz fosse embaixo da gente, a gente não ia conseguir ver muita coisa. Ia ficar um pouco difícil. Mas depois a gente também faz esse teste aqui. Eu vou colocar a luz com o Y5, porque aqui é o X, Y e Z de profundidade. No Z ele vai estar zero também, então ele vai estar no meio. Mas aí o 5 ele vai estar um pouco mais acima. Daí eu digo coloca isso na cena, beleza? Nessa cena específica, porque a gente pode ter outras cenas diferentes, a gente pode trabalhar com outras cenas. Mas ok. Como eu estou trabalhando aqui também com um const, se eu fosse declarar outra cena com esse mesmo nome, vai dar problema. Daí é bastante vocês se salientar sobre const e let. Tem muita gente que só trabalha só com let. Mas eu estou querendo também trabalhar com const só para ver se eu consigo pegar a manha aqui sobre como trabalhar direito com tudo isso. Mas ok.
Eu vou dar um salve aqui, vamos ver se eu acertei. Pronto, como vocês podem ver, tem uma luz aqui em cima, só que a gente não consegue ver. Se eu pegar essa luz, eu vou colocar com -5 agora, é o nosso Y, nosso eixo Y, ele desceu agora, né? No eixo Y, o nosso luz desceu. Como vocês podem ver aqui, agora ela está embaixo. Bom, seria legal também que a gente conseguisse se movimentar, né? A gente conseguisse movimentar o objeto. Só vocês colocar aqui câmera, ponte ataque, se eu não me engano é ataque control, acho que é isso. Ataque control, daí a gente passa a cena. Se eu não me engano é isso. Ah, não, não é a cena, é o canvas. Passo o canvas. Ataque control, passando o canvas, é isso mesmo. Eu vou recarregar. Mas aí a partir de agora eu consigo mover com o mouse e também mover com o meu teclado, conseguindo ir para frente, para trás. Ó, isso que a gente está fazendo. Vamos criar agora uma caixa. Vamos criar uma caixa junto com o nosso elemento aí que a gente tem, que é um círculo, né? Vamos criar uma caixa também. Vai ser o nome box, vai ser um Babylon. Ó, seguindo o padrão de cima também, ó, mesh.create, a mesma coisa, create. Daí a gente vai passar o que a gente quer, uma caixa. Algumas vezes os parâmetros podem mudar porque a gente está falando de elementos diferentes, então matematicamente eles são representados diferentes. Um círculo não é representado da mesma maneira que uma caixa ou um cilindro, que a gente também vai trabalhar, ou uma linha. Então talvez os parâmetros às vezes possam mudar. Aqui a gente só está passando só o size da caixa, porque a caixa basicamente é uma caixa. São a mesma quantidade de lados. Então aqui, ó, a gente tem a nossa caixa e se vocês perceberam, o nosso círculo sumiu. Por que o nosso círculo sumiu? Porque os dois, por padrão, eles são assim que a gente cria, né? Os nossos elementos, eles ficam na posição zero. Daí tudo que a gente cria fica aqui no zero. Bom, eu consigo deixar essa caixa menor. Eu vou colocar essa caixa com tamanho 1. Ó, a caixa ficou tão pequena que ela foi engolida pelo círculo. Vou colocar ela com tamanho 2. Vamos ver se ela vai aparecer. E agora eles estão quase aí. Bem dizer, estão no mesmo tamanho. Vou colocar 0.1.5. Ó, ó o bug, ó o bug, ó o bug. Bug não, né? Eles estão um dentro do outro, como vocês podem ver. Beleza. Vamos deixar ele com tamanho 5 e vamos colocar a nossa luz para cima, né? Porque, cara, essa luz aqui embaixo tá me dando agonia. Vai para cima. Beleza? A luz agora está um pouco acima e como vocês podem ver a luz está aqui. Beleza. E agora a gente vai mover, a gente vai tratar disso depois, né? Mas agora vamos colocar a posição da nossa caixa um pouco mais para o lado. É o seguinte, só você colocar box, ponto. Daí esses nossos elementos que a gente criou, eles têm várias propriedades. Várias propriedades, são muitas propriedades. Uma delas é o position. A gente coloca position e coloca qual das posições que a gente tá querendo mudar, tá se tratando, né? Aqui eu quero que ele mude a posição X, que é a posição na horizontal, e eu quero definir um valor para essa posição na horizontal. Eu quero que ele vá position X, vai ser de 2. Então daí, no X, ele vai um pouco mais para o lado, como vocês podem ver. Só que aí como a nossa caixa ainda está um pouco grandinha, ela está ocupando um espacinho aí do nosso querido amigo. Eu vou colocar ela aqui com a posição 5 e tá de boa. Beleza. Daí, nossa caixa foi um pouco mais para o lado e nosso círculo está aqui. Bom, eu acho que era essa aula aqui que eu queria mostrar para vocês de começo, né? Como montar a primeira cena. Vocês viram aí dois elementos, né? A esfera, né? E a caixa. Na documentação do Babylon.js tem muita coisa. Tem muito, ó, tem tipos, eu tava vendo aqui os tipos de luzes. Existem vários tipos de luzes, ó, as luzes de direcional, luzes de ponteiro, luzes hemisféricas, que é o que a gente utilizou, que tipo ó, os tipos de luzes. Existe muita coisa aqui no Babylon.js, muita coisa, ó, questões de sombra. Cara, tem uma questão muito matemática aqui voltada a essa questão do Babylon.js e renderizações 3D, que eu também tenho que estudar pra caramba, para eu poder me aprofundar nisso aqui. Tem muita coisa. É bom que vocês também deem uma olhada aí na documentação. Se eu tiver falado alguma coisa errada, pode comentar aí, por favor. Vai até me ajudar, porque aí eu também vou poder melhorar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também eu acho que ficou um pouco longo, né? Deixa eu ver. Ficou um pouquinho longuinho. Mas aí era isso, galera. Valeu.
e até o próximo vídeo.